Eu preciso que vocês desliguem o microfone de vocês, que está dando interferência. Gente, bom dia. Então, hoje a aula é sobre o sistema renal, mais especificamente sobre as doenças renais crônicas, tá? Nós vamos ver os aspectos nutricionais relacionados às doenças e as principais complicações. A doença renal crônica, eu costumo falar que ela é uma das principais doenças de atenção nutricional, porque é muito difícil estar lidando com renal crônico devido à complexidade do sistema excretor, tá? O sistema excretor é um sistema-chave dentro do nosso metabolismo, porque ele, a nível celular, elimina, né, junto com os pulmões e também a pele, os nossos excretas, né, mais especificamente a excreção nitrogenada na forma de urina. O órgão aqui chave é o rim, e dentro dele nós vamos nos preocupar com os néfrons, tá? Ou os nefrônios. Dependendo da literatura, chama de néfron ou nefrônio. A nível de néfron, que é a estrutura celular que faz a filtração, né? Filtração glomerular e a excreção da urina, nós temos, então, a eliminação desse resíduo que faz parte, então, do nosso processo do sistema funcional de excreção, tá? Aqui, mais especificamente, eu deixo para vocês já viram isso, né, nas outras disciplinas, que o néfron, então, é uma estrutura do rim que faz parte especificamente dessa pirâmide de Malpighi, tá? Essa pirâmide dentro do rim é uma estrutura triangular, no formato vermelho escuro, né, que tem uma zona cortical e uma zona medular. O néfron, então, ele é uma estrutura que é considerada a estrutura funcional do rim por filtrar o sangue e formar a urina, tá? Por que eu estou falando do néfron? Porque no rim, a urina se forma diante de vários processos, onde é feita toda essa filtração, reabsorção para ter a excreção. E quando essa estrutura do néfron não funciona, esse paciente, então, ele se torna dialítico, tá? Aqui a gente vai ver as principais complicações desse processo não funcional do rim e não funcional dessa estrutura de néfron, e também nós vamos estar acompanhando como que dá todo esse processo de atenção nutricional na diálise ou hemodiálise. A doença renal crônica, então, é uma doença que acomete os rins, mais especificamente, os rins, eles não conseguem manter esse equilíbrio, essa homeostase, para estar havendo a excreção na forma de urina, tá? A função renal, ela é avaliada a nível de filtração glomerular. Então, qual o teste que é feito? É o teste de filtração glomerular, e quando é feito a diminuição dessa filtração glomerular, esse paciente é considerado doente renal crônico. A cronicidade de uma doença, ou seja, a doença ser considerada crônica, é porque ela, ao longo do tempo, está acometendo esse indivíduo por um intervalo de tempo maior, que leva a uma atenção maior da doença, né? Então, é mais complexo, tem mais associações com outras patologias, outras comorbidades, e, consequentemente, esse paciente vai perdendo outras funções chaves do metabolismo, incluindo o metabolismo de macro e micronutrientes, tá? Então, a nível de filtração glomerular, nós acompanhamos essa função renal, e a partir disso, esse paciente é considerado doente ou não. Essa filtração glomerular está acompanhada de perda de outras funções, principalmente regulatórias, excretórias e endócrinas do rim. O rim também tem uma porção endócrina de produção de hormônios que é afetada, então, dentro da doença renal crônica. Quando a gente tem outras doenças crônicas não transmissíveis associadas, principalmente hipertensão e diabetes, nós temos um risco aumentado para o desenvolvimento da doença renal crônica. Especificamente, a hipertensão é comum na doença renal crônica, ou como consequência da doença renal crônica, ou como risco para o desenvolvimento da doença renal crônica. Cerca de 75% dos pacientes hipertensos podem desenvolver doença renal crônica se não controlados. Mas qual a doença aqui que eu me preocupo mais? Por conta de todo o comprometimento metabólico endócrino do paciente? O diabetes, tá? É a doença que traz maior risco para o desenvolvimento da doença renal crônica e, consequentemente, outras doenças cardiovasculares associadas. Porque o diabetes, ele também provoca um dano renal, tá? Os idosos é o grupo, a faixa etária que é mais acometida, porque o próprio processo de senescência, né, traz essa questão da senilidade associada à perda da função renal.
Lesões renais ocorrem com a idade, né, devido ao estilo de vida inadequado, ou muitas das vezes exposição, né, ao determinado tipo de nutriente nocivo ou droga, tá? Então, aqui eu te chamo a atenção para pacientes diabéticos e pacientes idosos, que normalmente é o grupo que é tratado, tá? Pacientes com doença cardiovascular também tem um risco, né, porque tem essa diminuição da filtração glomerular, e também quando eu tenho um histórico familiar da doença. Ou seja, se eu tenho já na minha família, principalmente parentes de primeiro grau, tá? Com hipertensão, diabetes, proteinúria, que é a excreção de proteína na urina, ou doença renal. Então, nós temos aqui fatores de risco que são modificáveis, né? Que são as doenças crônicas, hipertensão, diabetes, e também doenças cardiovasculares, e temos a questão genética e da idade, que são fatores de risco não modificáveis, né, que nós, infelizmente, não conseguimos lidar. Com base nas evidências clínicas, a gente tem que o portador de doença renal crônica, como eu falei com o intervalo de tempo, devido à questão da cronicidade, é muito importante, é aquele paciente que tem baixa taxa de filtração glomerular por um período maior ou igual a 3 meses. O que é considerado essa baixa taxa de filtração glomerular? Excreção menor de urina do que 60 ml, tá? Por 1,73 metros quadrados. Então, esses 60 ml é com relação à altura, é um valor médio, mas cada pessoa tem a sua taxa de filtração glomerular ótima associada à sua área corporal, tá? Além disso, tem que fazer investigações, né, a níveis clínicos, para ver se já tem um outro dano renal, mais especificamente na pirâmide de Malpighi com o néfron, né, essa estrutura. Outros fatores que comprometem, então, todo esse parênquima renal é observar a excreção de proteína na urina. Qual é o marcador para a excreção de proteína na urina? A albumina. Então, se essa albumina está sendo secretada, né, dependendo da idade, da estrutura corporal, num nível elevado, nós temos, então, também uma evidência de possível lesão renal. Presença de sangue também na urina, que seria a hematúria, e também a excreção elevada de leucócitos na urina, que seria a leucocitúria. Então, essas são as 4 principais evidências. Lesão renal, no caso de acometimento da taxa de filtração glomerular superior a 3 meses, proteinúria, excreção então de albumina nessa urina, hematúria ou leucocitúria. Então, nesses casos, é evidenciado e comprovado que esse paciente é um paciente doente renal crônico ou não, tá? Aqui, então, é como que é feita a classificação. As principais complicações da doença renal crônica são a anemia, a acidose metabólica, então essa alteração de pH sanguíneo, né, muito associada a essa questão da hematúria, tá? Alteração do metabolismo do mineral, principalmente aqui na linha sódio e potássio, porque são os 2 nutrientes que regulam a pressão. Então, nós temos que tomar cuidado, porque muitas das vezes o que ocorre é que esse paciente renal crônico, ele é anêmico, tá? Então, tem essa deficiência de ferro por conta da hematúria, essa excreção de sangue na urina. Tem essa questão presente da acidose metabólica, regulação de pH muito também associado à filtração glomerular, porque eu não vou estar excretando, então não vou estar conseguindo regular pH, tá? E além disso, a excreção de sódio e potássio, que são os 2 nutrientes comprometidos, mais especificamente a excreção de potássio, tá? Ela fica muito comprometida, é ela que me traz principais complicações clínicas nesse paciente, porque esse paciente chega no nível de reter muito potássio. Então, nesse sentido, ele não consegue regular a pressão e ele vem a ter problemas cardiovasculares e problemas de hipertensão, tá? A desnutrição mais prevalente é a do tipo desnutrição proteica, tá? Que me traz, então, uma série de comprometimentos por conta da proteinúria. A gente normalmente faz suplementação de albumina, de outros nutrientes. Mas aqui, gente, então, a gente tem que preocupar com essas alterações para lá na suplementação nutricional, nós termos atenção para direcionar os nossos objetivos, tá? A falência renal é a principal causa de óbito e, consequentemente, esse doente renal, por conta dessa dificuldade de regular a pressão devido a esses 2 nutrientes chaves, esses 2 minerais, ele também tem um comprometimento a nível cardiovascular, tá? Então, é aqui que a gente vai direcionar os pontos da atenção nutricional. Regular a anemia, hidratação dentro das
acidose metabólica, né, todo esse pH sanguíneo, excreção de sangue na urina. Esses dois pontos é mais a nível clínico medicamentoso, tá? O sódio e o potássio nós atuamos muito a nível nutricional, assim como a desnutrição proteica também. O tratamento da doença renal crônica, ele ocorre em duas fases. Normalmente, esse paciente, nem sempre ele chega, né, para atenção nutricional como um paciente dialítico. Ele pode estar na fase não dialítica da doença ou na fase de terapia renal substitutiva, que é a fase dialítica. A diálise é a máquina, né, que é ligada, né, a esse corpo, a mais que a peritoneal, no peritônio, no canal que reveste o nosso corpo na barriga, né, para fazer essa filtração do sangue que o rim não consegue fazer. O paciente dialítico, ele é um paciente mais complicado. Então, a fase da terapia renal substitutiva, em termos de tratamento nutricional, ela é mais dificultada por conta da presença da diálise. Mas, na fase não dialítica, é super importante eu estar fazendo um adequado acompanhamento nutricional para que esse paciente não seja acometido pela fase dialítica. Tudo bem até agora? Sim, Jaque. Sim, posso seguir, gente? Mariane quer falar alguma coisa? Então, conceituando aí, gente, essa fase não dialítica é o tratamento conservador, que é por conta de a utilização de medicamentos, né? E a fase da terapia renal substitutiva, então, é empregada a diálise ou hemodiálise. A diálise peritoneal é um pouco mais comum, tá? Então, a gente vai ver as peculiaridades dela, tá? De maneira geral, no tratamento conservador não dialítico, então, o paciente tem essas recomendações aqui nutricionais. É utilizado recomendação com base em regra de bolso para suprir, então, a questão da deficiência energética proteica, tá? Para pacientes que têm menos de 60 anos, é utilizada a regra de bolso de 35 quilocalorias por quilograma de peso ideal ou ajustado. Por que aqui é ideal ou ajustado? Para prevenir a ocorrência da desnutrição, ou é mais comum que esse paciente já seja desnutrido. Então, aqui, gente, eu sempre utilizo peso ideal ou peso ajustado. Nas demais idades, então, no paciente adulto ou no adolescente, né, eu utilizo de 30 a 35 quilocalorias, com base também no peso ideal ajustado. Carboidrato, 50 a 60% desse valor calculado, e lipídio, 25 a 35, tá? Aqui a gente tem que a preocupação com a proteína diz respeito à presença ou não da proteinúria de acordo com a taxa de filtração glomerular. O acometimento maior, então, é uma secreção superior a 60 ml, correto? Que foi o que eu falei para vocês, que é o diagnóstico clínico da doença. Se esse paciente está com a secreção muito baixa, ou seja, inferior a esse valor, eu tenho que ele estar num estágio mais avançado da doença, tá? Então, eu tenho que estar fazendo suplementação nutricional de proteína de maneira diferente. Um paciente com taxa de filtração superior a 60, que seria o estágio 1 e 2 da doença, é uma dieta normoproteica, tá? 0,8 a 1, com base no quilograma de peso corporal, também feito com base na regra de bolso. Já de 59 a 30 é o estágio 3, esse paciente continua numa dieta com restrição de proteína, só que agora não mais normoproteica. Aqui nós vamos ver que esse paciente tem uma tendência a estar diminuindo essa ingestão de proteína por conta da dificuldade de filtração glomerular e da presença de proteinúria. Ah, mas se ele está excretando proteína, eu tenho que estar suplementando. Não, porque se eu suplementar, se eu der uma dieta hiperproteica, eu vou estar causando mais lesão renal, porque ele não vai conseguir estar eliminando essa proteína, tá? Então, o que normalmente é feito, tá? É uma suplementação de acordo com o peso corporal, de acordo com a fase, né, da doença renal crônica e a taxa de filtração glomerular, e é verificado. Se esse paciente especificamente está no estágio 4 ou no estágio 5, eu, além de uma dieta hipoproteica, eu utilizo aminoácidos essenciais e cetoácidos para suplementar de acordo com a faixa etária, tá? Mas aqui,
como é aminoácido, é fase elementar. Então, a absorção, o comprometimento renal já não vai ocorrer, tá? Então, aqui começa com a dieta normoproteica e essa dieta vai tendendo a hipoproteica com suplementação de aminoácidos e cetoácidos ou não. Mais especificamente, estágio 4 e estágio 5, que seria o nível mais elevado, tem uma suplementação de aminoácidos e cetoácidos, tá? A proteína, se tem a presença do diabetes e esse diabetes está descompensado, é 0,8 que a gente utiliza, né? E além disso, quando eu tenho proteinúria, se for maior que 3 gramas em 24 horas a excreção de albumina, a recomendação é 0,8 gramas de proteína, mais 1 grama de proteína para cada grama de albumina perdido, tá? Essa albumina perdida é que conceitua a questão da proteinúria, como a gente já verificou. E eu deixei para vocês aqui que não pode esquecer, que aqui o peso utilizado é o ajustado, tá? E todos os casos, 50% dessa proteína calculada numa dieta normo ou hipoproteica deve ser proteína de alto valor biológico. Normalmente, proteínas de alto valor biológico, na nutrição, nós caracterizamos proteínas de origem animal. Porém, a gente sabe que proteínas, por exemplo, hoje do mercado, isoladas de ervilha, por exemplo, tem um alto valor biológico. Então, aqui, utilizando bom senso, se eu posso suplementar ou não, mas também de estratégias nutricionais, sabendo, né, lembrando que nós temos boas proteínas vegetais de alto valor biológico para suplementação, tá? Se aqui for necessário na fase 4 ou na fase 5 o uso de cetoácidos, os cetoácidos são análogos de aminoácidos essenciais, tá? Por eles não terem um nitrogênio, esses cetoácidos não comprometem a pirâmide de Malpighi e o néfron para estar fazendo com que a filtração glomerular seja prejudicada. Então, ele é um bom nutriente para ser utilizado, o cetoácido, por ter essa ausência de nitrogênio na cadeia carbônica, e ele se torna, então, um aminoácido essencial. Então, gente, olha só, temos que ter bom senso e tentar ter calma nesse ponto. Se ele está no nível 4 ou no nível 5, mesmo com a dieta proteica baixa, né, uma dieta hipoproteica, ele vai estar recebendo um boom de cetoácidos e aminoácidos essenciais superior. Então, ele vai ser beneficiado, não vai ocorrer, provavelmente, a desnutrição proteica, tá? Os cetoácidos têm como benefício a redução da disponibilidade, consequentemente, não ocorrência dessa geração de compostos nitrogenados tóxicos ao organismo, que fazem com que se agrave ainda mais a lesão renal. Então, é muito benéfico estar utilizando esses cetoácidos para estar complementando, né, essa questão da proteína, ou da perda, né, da proteinúria, da perda de albumina, que vai estar deixando esse paciente cada vez mais debilitado, mais especificamente acentuando a desnutrição proteica e podendo gerar até um processo de caquexia, tá? Como é que tá até agora, gente? Complicações, tudo bem? Seguindo aí, então, normalmente os aminoácidos utilizados, por que eu só deixei essa marca? Ela é a mais utilizada e sem ser uma marca relacionada a medicamentos importados, é a marca que é hoje mais utilizada, tá? Chama Ketosteril, que é o medicamento utilizado para suplementar, então, esses cetoácidos. Como que é feito o cálculo? Isso aqui eu deixei a nível de curiosidade, tá? Mas quem for se especializar nessa área vai estar fazendo suplementação utilizando o Ketosteril, que são aminoácidos, então, do tipo cetoácidos, que é calculado um comprimido, né, para cada 5 quilos de peso corporal do paciente. Peso aqui, então, o peso desejado, e realmente, né, é uma medicação que é bem alta aí, que esse paciente vai tomar ao longo do seu dia. Esse cálculo aqui é para o dia, tá? Mas é necessário para estar complementando. Os líquidos não têm restrição. Mesmo tendo esse comprometimento renal, eu não faço restrição de líquidos, só que eu observo, né, a questão da presença do edema, é claro, e faço a consideração com base naqueles ml convencionais que a gente utiliza para pacientes adultos. Potássio, olha, é muito pouco, tá, gente? É 50, 60 mEq, né, miliequivalentes por dia, sódio 2.000 a 2.300 e fósforo 700.
Ué, Jaque, mas 2.000 gramas a 2.300 de sódio é o que normalmente é utilizado por pacientes adultos saudáveis, né? Que a gente utiliza para estar calculando os nossos cardápios. Sim, gente, aqui é a mesma recomendação de sódio. Só que os benefícios de uma dieta hipossódica, principalmente por conta de restrição de líquidos, são grandes. E nós sabemos que é muito difícil estar fechando em 2.000. Então, já considera-se isso a recomendação da Sociedade Brasileira, tá? Cálcio, 1.400 a 1.600, que é o recomendado normalmente para adultos. Ferro, 8 miligramas para homens e 15 para mulheres. Já considera aqui a prevenção da anemia, tá? Ferropriva. E zinco, eu tenho que tomar cuidado com essa questão do metabolismo do zinco, para não ocorrência, né, de inapetência. Então, porque o zinco faz essa questão da controle neuronal, então ele favorece o apetite, favorece a não ocorrência da inapetência, que é essa perda de vontade de comer, e sem contar, gente, que efeitos colaterais do tratamento, náusea, vômito, diarreia, o zinco tem um papel muito importante, tá, nesse processo. E o selênio também aqui, então, entra a nível de suplementação. Só aqui para fechar a questão do zinco, e do selênio, do cálcio, do ferro, desses todos os minerais, normalmente, quando é feito suplementação, eu vou falar para vocês um pouquinho de medicamento, falei aqui do Questosteril, né? Gente, são medicamentos que são considerados quelados. O que isso quer dizer? O medicamento, quando ele é quelado, é falado esse termo para vocês, ele considera biodisponibilidade, tá? Ou seja, me dá segurança em termos de absorção, que essa absorção vai ser mais facilitada e não vai ter comprometimento a nível de néfron aqui, a nível renal, tá? Ou seja, esse medicamento, esse paciente vai estar tomando exatamente o que vai ser prescrito e, por ser quelado, vai favorecer o processo de absorção, tá bom? Isso é muito importante. Quais são, então, as principais complicações da diálise? Então, aqui eu saí das recomendações do paciente no tratamento conservador e agora eu já estou partindo para a fase dialítica peritoneal. Na fase dialítica peritoneal, as complicações maiores são a perda de peso, desnutrição e principalmente perda de massa muscular. Esse paciente fica muito tempo na máquina de diálise, não consegue estar fazendo atividade física, então esse metabolismo aí dos nutrientes, principalmente proteína, fica muito comprometido e gera uma perda acentuada de massa muscular. A hipoalbumina, mais especificamente, então, essa perda de proteína pelo marcador albumina chega a 50% a 60% quando é feita a diálise. Além disso, saciedade precoce, constipação e sensação de plenitude. Lembrando aqui que o zinco é chave dentro desse processo para estar evitando que isso ocorra. Além disso, obesidade, dislipidemias, mais especificamente a trigliceridemia e a hipercolesterolemia, e hiperpotassemia, eu chamo a atenção para a hiperpotassemia, que ela é mais comum, e a hiperfosfatemia. Em termos de minerais, eu me preocupo muito com potássio e com fósforo, tá? A obesidade aqui não é tão comum, mas pode ocorrer e pode ser mascarada também pela presença do edema, pode ser um falso diagnóstico. O mais comum é a desnutrição tipo proteica, tá? E a questão das dislipidemias, o próprio metabolismo, né, e degradação dos lipídios fica comprometida. Então, nesse sentido, a eliminação de triglicerídeos, colesterol fica comprometida e tem essa questão da hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia. Aqui é um pouquinho, para quem nunca viu, como que é a posição do catéter, né? A diálise, por ser peritoneal, o peritônio, ele está nessa camada abdominal, revertindo os órgãos, né? Então, fica esse catéter, ele tem aproximadamente 10 a 15 centímetros, ele é inserido no peritônio do paciente, tá? Por cirurgia, ele é implantado, tá? É uma cirurgia considerada só com anestesia local, e essa implantação é para ter acesso, então, é a máquina, né, que vai fazer a diálise. Normalmente, esse acesso peritoneal, ele é colocado logo um pouco antes, dias, semanas da primeira diálise. Ele incomoda pouco, tá? O catéter, ele é bem flexível e ele é instalado por tempo indefinido. Aqui, se eu tenho rubor no local, dor no local, ou seja,
vermelhidão, ardência, muita queimação local, ficando já com uma característica de pus, esse catéter ele deve ser retirado e reimplantado. Normalmente o paciente fica com esse curativo para facilitar a asepsia, banho, né? Mas ele é por tempo indefinido, não tem um tempo médio que ele fica, porque o processo dialítico ele é crônico, né? Então ele tem que fazer muitas vezes várias diálises, né? Por semana até. Então esse catéter fica fixo. O incomodar pouco aí é relativo, né? Claro que incomoda, né? Mas em termos de dor, não gera dor, né? Aqui só para vocês relembrarem um pouquinho de como é o peritônio. Esse peritônio é essa camada que reveste os órgãos. Esse espaço peritoneal é onde é implantado o catéter para ser drenado todos esses fluidos através da bomba que realiza a diálise, tá? A bomba, ela faz a função do rim, então ela retira esse sangue, faz toda a filtração e elimina a parte drenada, os compostos nitrogenados, que é os que causam maior dano quando tem a retenção. Elimina potássio, excesso de potássio, elimina excesso de zinco, tá? E de todos os minerais que estão aí, então, contaminando todos esses resíduos aqui. Só vou avançar uma imagem, porque aqui é uma ilustração, né? Mas aqui vocês têm como é essa máquina, para quem nunca viu. A diálise hoje, ela pode ser feita no hospital e para pacientes que têm um bom plano de saúde no sistema home care, pode ser feita em casa, tá? Aqui você vê que o paciente está até fazendo um trabalho, ou sei lá, Instagram, Facebook, aqui se divertindo, e tá já conectada aqui à máquina de diálise, tá? Essa máquina, então, ela pega esse sangue, filtra ele e devolve ele para o paciente filtrado, fazendo a função do rim, tá? A solução que é infundida permanece por um tempo nessa cavidade abdominal para depois drenar todos esses resíduos, tá? Essa solução, então, da diálise, que é uma solução infundida para drenar esse sangue, entra em contato com o sangue, possibilitando que todas as substâncias, como ureia, creatinina, potássio, que devem ser removidas, sejam removidas pela máquina, tá? Que faz, então, essa função do rim que não está funcionando. O resultado do tratamento da diálise peritoneal, ele é muito bom, tá? E hoje é a primeira escolha feita pelos médicos, porque gera menos danos clínicos ao longo do tempo. Então, aqui é o método de escolha, independente das condições clínicas, é o que normalmente o paciente faz, tá? Quando está no nível crônico aqui, necessita desse processo dialítico, a diálise do tipo peritoneal. Passando para as recomendações nutricionais, aqui a energia é de acordo com a idade também. Se esse paciente tem menos que 60 anos, é 35 quilocalorias por peso ajustado. Demais idades, 30 a 35. E a energia proveniente da glicose, que a solução dialítica tem, deve ser subtraída. O que isso quer dizer? No dia da diálise, eu tenho que considerar que a solução dialítica infundida tem glicose. Então, eu tenho que descontar, quando eu vou calcular carboidrato, quanto de glicose foi infundido na solução dialítica. Tudo bem essa parte, gente? Você pode repetir, Jaque, essa parte? Quando eu falei, Luana, de disfagia, você lembra que eu falei que os espessantes contêm amido? Sim. Então, quando eu vou usar espessante, quando eu calculo carboidrato, eu retiro o que eu considero de amido que utilizou no espessante, correto? Uhum. Esse paciente não faz diálise todos os dias. Mas quando ele for fazer diálise, eu vou até voltar aqui, ó, é no peritônio implantado, né, colocado o líquido da diálise para estar fazendo a filtração, correto? Uhum. Esse fluido dialítico ou líquido dialítico, ele contém glicose. A glicose faz parte do líquido dialítico, do fluido. Ah, tá. Então, ele vai estar recebendo, naquele dia da diálise, um pouco mais de carboidrato, mais especificamente na forma de glicose, já na fase elementar, né, do carboidrato. Então, eu não posso dar o carboidrato que eu calculo normalmente, com um dia que ele não faz a diálise, sem desconsiderar. Então, no dia da diálise,
eu verifico, né, quanto de líquido dialítico foi colocado nesse peritônio para fazer a filtração, e desconsidero. Então, se foi, por exemplo, né, vamos supor, 5 gramas de glicose, porque esse cálculo do fluido dialítico depende do tamanho corporal, né? Consequentemente, esse tamanho corporal me dá quanto de sangue que precisa ser filtrado. Então, se foi 5 gramas, eu desconsidero, quando eu for calcular carboidrato, menos 5 gramas do fluido dialítico que tem a glicose. Ah, tá, entendi. Certinho? Obrigada, já. Mais alguma dúvida, gente? Aqui, como está fazendo a diálise, em proteína, né, eu já considero uma dieta hiperproteica, olha. É 1,2 a 1,3, porque eu considero que já esse processo dialítico vai estar filtrando, então, e considerando a excreção de nitrogênio. Porque a gente sabe, né, que a proteína, ela contém nitrogênio nessa cadeia carbônica de aminoácidos, então eu já vou considerar que é uma dieta hiperproteica por conta da presença da diálise, está favorecendo e fazendo o papel do rim para estar excretando nitrogênio. Potássio, em comparação à fase não dialítica, olha, eu vou voltar. Na fase não dialítica, a gente faz um cálculo de potássio de 50 a 70 mEq. Já que na fase dialítica, como é um comprometimento maior, olha, é 40 a 70 mEq. Então, se esse paciente está com um comprometimento maior do rim, né, que necessita de diálise, o potássio, que é o principal nutriente de maior dificuldade de ser excretado, é menor, tá? Assim como o fósforo também. Se tiver hiperfosfatemia, então, eu sempre utilizo o quelante, tanto quelante de fósforo ou quelante de potássio, que já é a estrutura alimentar do mineral, não contém outros nutrientes, então, por ser quelado, favorece o metabolismo. Sódio e líquido, aqui eu tenho uma preocupação maior, tá? Mas ainda é contraindicada o uso do sal dietético e o uso do sal light, porque o sal light, eu vivo batendo nisso, né? Contém potássio. Então, se eu tiver um paciente renal crônico em fase dialítica que for também hipertenso, eu não posso utilizar sal light ou sal diet. Mas se esse paciente for renal crônico e não for hipertenso, eu posso estar utilizando. Porém, gente, o melhor é que não utilize, porque eu sei que ele tem maior risco de desenvolver a hipertensão, tá? O sal light, ele contém potássio em substituição ao sódio para dar o sabor, né, mais salgado. Lembrando aqui, então, que a suplementação de sódio, ela chega ao que é próximo de um paciente normal, mas é sempre uma dieta hipossódica, claro, né? O líquido, a recomendação também é padrão, assim como na fase do tratamento conservador, só que se tiver edema, tanto o sódio como a ingestão de líquido deve ser um pouco mais controlada, tá? Para não favorecer que esse paciente fique demasiado e comprometa, então, todo esse processo de filtração glomerular, ainda mais, né? E dificulte o processo de diálise. A hemodiálise é um procedimento, então, onde a máquina filtra e limpa esse sangue, né? Fazendo o trabalho do rim. Tem um benefício que controla um pouco mais a pressão e ajuda também o corpo a manter esses nutrientes, esses minerais, sódio, potássio, ureia, creatinina, dentro de um limite ótimo, né? Porque elimina ele nas formas de resíduo. A sessão de hemodiálise normalmente são realizadas nas clínicas e hospitais. Eu mostrei para vocês aqui na foto passada um paciente fazendo a diálise em casa, mas isso é muito difícil, porque também traz muito risco. Então, eu tenho que ter aqui em casa uma sepsia, todo um controle, né, maior. O mais comum é em hospitais. Mas, gente, cada vez mais tem crescido o home care, né, esses grandes planos de saúde, então isso aqui é comum. Eu tenho um amigo que a mãe dele, ele fez durante muito tempo, né, essa diálise em casa. O que acontece no processo crônico, né, da doença renal, que chega a um ponto que as substâncias não conseguem mais ser drenadas, mesmo com a diálise. Então, esses resíduos, eles permanecem no corpo, tanto da ureia, do potássio, do sódio e da creatinina, gerando maiores danos. Aí fica aquela cascata de falência, né? Principalmente dano a nível cardiovascular. E esse paciente, consequentemente, vem a óbito, né?
Aqui é uma máquina de diálise que não é aquela máquina que é utilizada peritoneal, né? Essa máquina, então, recebe o sangue por um acesso vascular, não mais por um catéter implantado no peritônio. Aqui, então, pode ser um catéter na forma de tubo ou também com base na inserção por uma artéria, tá? É semelhante, então, a máquina lembra um pouquinho aqui esse catéter, tá? Infundido na artéria. Olha só para vocês terem noção, olha como que essa artéria, ela tá assim, pulsando, porque o catéter, ele é muito longo, tá? Aí fica implantado ao longo do tempo, fazendo essa drenagem do sangue. O sangue também, ele é impulsionado para a máquina, a bomba tem esse filtro, né? Aqui, olha aqui, é um filtro semelhante ao filtro que a gente tem em casa mesmo, que faz a diálise através do dialisador, que é normalmente chamado esse filtro da diálise. No dialisador, então, na máquina, o sangue também é exposto a essa solução de diálise, né, que é o líquido dialisato, através da membrana, né, semipermeável, que retira, então, todas as toxinas e devolve aqui, né, por um novo catéter, o sangue limpo. Então, o que acontece? Por um catéter vai o sangue sujo, tá? Cheio de nitrogênio, potássio, creatinina, e a máquina, após filtrar, devolve esse sangue para o paciente, tá? Também por um outro acesso vascular. Então, aqui esse paciente tem 2 acessos. Problemas. Interrompimento do acesso, porque gera aqueles nódulos, tá? Então, tem que estar fazendo um revezamento muito grande de veias. Tem problema, muitas das vezes, dessa veia não estar aguentando toda essa pressão do líquido, né, que é dialisado. Então, tem esses riscos aí. Aqui um pouquinho só para vocês verificarem como é feito o acesso, né, por uma artéria funcionar esse sangue aqui, esses pontinhos, sódio, potássio, todos os resíduos. O sangue bombeado, então, passa por essa máquina que faz através dessa membrana artificial e por esse líquido a drenagem do sangue que volta purificado, então, para o corpo do paciente, tá? Esse esquema aqui dá para entender direitinho. Só lembrando aqui, então, que tem que verificar se é uma artéria, então, considerando um calibre maior, que sustenta mais toda essa pressão do líquido dialisado, tá? A hemodiálise na terapia nutricional, o principal problema dela é a desnutrição, então, e as complicações mais graves são também a redução do consumo alimentar por conta da inapetência, preocupar, né, com o tipo de dieta oferecida, gente, dietas mais palatáveis, então, assim, considerar mesmo alimentos enriquecidos, que sejam mais bem aceitos culturalmente, socialmente por esse paciente, técnica dietética, né, para estar utilizando aí nutrientes ou ervas que favoreçam ao consumo alimentar, lembrar do papel do zinco para favorecer esse paladar, essa inapetência, tá? E também um pouco dos fatores catabólicos, né, que é agravado o hipercatabolismo pela diálise, principalmente aqui devido à acidose metabólica e à presença da inflamação. Então, esse hipercatabolismo acentua a desnutrição proteica, que deve ser considerada. Aqui, então, as recomendações para o paciente que está fazendo, então, está na fase dialítica, não no tratamento conservador. Só chama atenção aqui, então, que 50% do valor da dieta hiperproteica tem que ser de alto valor biológico. Utilizar aqui os cetoácidos também é uma alternativa, tá? E após a diálise, a perda é muito grande de aminoácidos, tá? Chega a 10 a 12 gramas por sessão. Então, por ter uma diminuição plasmática muito grande de aminoácidos, tem essa perda de massa muscular acentuada e da proteólise acentuada, né, consequentemente. Então, eu tenho que me preocupar no dia da diálise de ter mais atenção à suplementação proteica, tá? Lembrando que a ingestão de proteína normalmente não é muito bem tolerada por via oral, né, por conta da inapetência. Então, eu tenho que utilizar, além de uma boa técnica dietética, de suplementos, senão eu não consigo atingir esse valor de uma dieta hiperproteica, que é 1,1 a 1,2 gramas por quilograma de peso ajustado. Preocupar também com lipídio, por conta do favorecimento das doenças cardiovasculares, né? Os pacientes normalmente vêm a óbito por conta de doenças cardiovasculares que são agravadas pela hipertrigliceridemia e pela hipercolesterolemia.
então tomar um pouco de cuidado com o tipo de lipídio. Aqui, abrir mão, né, e utilizar mais polissacarídeos. A presença da dislipidemia nesses pacientes pode ser gerada como fator por conta do próprio medicamento e também alterações genéticas e no metabolismo de lipídio. Então, eu me preocupo com a dieta, mas eu sei que essa é uma consequência do tratamento, tá? Medicamentoso, dialítico, pela presença da inflamação e pela presença da própria desnutrição. O processo que a gente chama de lipodistrofia é quando esse paciente, né, mesmo eu tá fazendo um tratamento nutricional ótimo, colocando fonte de ácidos graxos ômega 3, 6, eu não consigo estar controlando, então, essa questão da hipertrigliceridemia ou hipercolesterolemia, porque é a nível metabólico isso, tá? Comprometimento, então, não consegue, já tem um comprometimento de outros órgãos, né? Então, essa eliminação dos lipídios também fica dificultada. E o medicamento, né? A lipodistrofia, que é a alteração do metabolismo desses lípidos, fica comprometida por conta da própria utilização de medicamentos na diálise. Se eu tenho presença de dislipidemia, as recomendações modificam, tá? Mas giram em torno do que a Sociedade Brasileira de Cardiologia coloca. Aqui tá as recomendações para vocês: gordura total 25 a 35, colesterol 200, né? Aqui carboidrato é normal e fibra também, tá? Lembrando aqui que o papel da fibra é muito importante também para favorecer essa eliminação de lipídios a nível metabólico. O potássio, normalmente o paciente crônico não consegue, falando, né, mas está funcionando, quando a retenção de potássio nesse paciente está muito alta. Então, ele é um paciente que tem hipercalemia, tá? Aqui, essa hipercalemia é o excesso de potássio no organismo superior a 5,5. Nesse caso aqui, gente, esse paciente tem arritmia cardíaca, tem mais comprometimento cardiovascular e tem alterações sérias a nível cardiovascular. O que eu devo fazer? Contribuir com a dieta com baixos níveis de potássio. É fácil? Não, gente, é super difícil. Eu vou mostrar para vocês, e aqui eu vou elogiar a apostila, que traz, eu até deixei o da apostila, porque é difícil de achar mesmo. Todos os alimentos têm um nível bastante elevado de potássio, mas a gente tem que utilizar, dentro da técnica dietética, alimentos que não são fonte de potássio, e alimentos que conseguem, então, estar favorecendo a eliminação também desse potássio, mas aqui o papel do medicamento é muito importante, tá? A constipação intestinal favorece, e o hipercatabolismo também, a retenção de potássio. Então, eu tenho que também contribuir para que não se instale um processo hipercatabólico favorecido pela inflamação, né? E nem ocorra constipação intestinal. Porque eu sei que, principalmente, esses dois fatores contribuem para o excesso de cálcio, para a hipercalemia desse paciente, tá? Aqui as recomendações, então, são parecidas, né? 50 a 70. Quais são os alimentos que são mais fontes de potássio? Frutas, verduras, leguminosas e oleaginosas. Por que eu deixei os grupos? Porque são todas, tá? São consideradas fontes. Aí eu falei para vocês, é como quando a gente está com frio e está com um cobertor pequeno, a gente cobre de um lado e destampa do outro. Então, normalmente, esses alimentos aqui são fontes de minerais, né, vitaminas super importantes. E eu não posso dar por causa do potássio. Se eu não posso dar por conta do potássio, eu vou ter que estar fazendo suplementação normalmente de outros microelementos, tá? Uma alternativa é cozinhar muito bem essas frutas, verduras e legumes, tá? Descartando a água após o cozimento, para reduzir em cerca de 60% que a literatura coloca, um pouco do teor do potássio. Só que se eu tenho um comprometimento muito grande desse renal crônico, mais para frente do tratamento dialítico, isso aqui não funciona mais não, tá? Então, eu vejo que o que é o mais comum nesse paciente que tem hipercalemia? Feridas na pele, coceira acentuada, tá? Um desconforto muito grande, gástrico. Então, aqui, eu vejo que no andar da carruagem, aí, no andar do tratamento de hemodiálise, essa questão dietética aqui de cozinhar, jogar fora a água, não consegue ser feita, tá bom?
mas é uma alternativa, principalmente no início, para eu não estar perdendo uma importante fonte de vitaminas, tá? E minerais. Aqui um pouquinho do plano alimentar, tá? E essa aqui é a tabela que eu deixei para vocês de frutas e hortaliças com baixo teor de potássio. Eu acho isso muito interessante porque é difícil de encontrar, igual eu falei para vocês, e é uma alternativa boa para a gente estar prescrevendo, tá? Quando é considerado menos que 5 mEq por porção de fruta e hortaliça de potássio, é considerada pequena e média quantidade de potássio. Então, aqui, ó, a banana, maçã, o caqui, né, tá na época do caqui aí, ó, morango, acerola, tem considerada média e baixa quantidade de potássio. Então, são nutrientes, são alimentos que eu posso estar utilizando. Principalmente se eu conseguir cozinhá-los, né? Por exemplo, o pêssego aqui, olha. Eu posso estar, a maçã, né? Tá assando, então fica gostoso. Mas aqui a hortaliça, por exemplo, a alface, eu já não consigo estar cozinhando para reduzir esse potássio, né? Mas o rabanete, o repolho, eu consigo. Então, eu posso estar utilizando esses outros aí como porção para estar traçando um bom plano alimentar, tá? E aqui, gente, alimentos com elevado teor de potássio. A banana maçã tem pouco, mas a banana nanica, olha, eu sempre bato com vocês do tipo de banana, né, do tipo de fruta, isso é importante, olha só, porque que a banana nanica tem alta quantidade de potássio. A laranja pera tem alta quantidade de potássio, mas a laranja lima tem baixa. Então, olha só, se preocupem com isso, tá? Na hora da prescrição, principalmente para esse tipo de paciente, é super importante, tá? E aí, outros alimentos de hortaliça, só para citar algum para ilustrar. A batata, a beterraba, o tomate, né? Principalmente a massa de tomate, tem bastante, e o extrato, né? Tem bastante potássio. Potássio do tomate, importante isso também, tá? Muito situado na semente. Então, descartar a semente para estar fazendo uma preparação com tomate é uma técnica dietética utilizada para estar, então, diminuindo um pouco dessa ingestão de potássio, porque é um alimento tão querido, né, o tomate, então é algo que pode ser feito para estar ajudando. É claro, se esse paciente não tiver uma progressão muito alta do comprometimento renal, tá? Carambola. É verdade, gente. Uma aluna, até semestre passado, o pai dela tem problema renal, ela falou, ai, professora, a primeira coisa que ela me perguntou antes da aula começar, é verdade que a carambola é super tóxica? É verdade, gente. Carambola super tóxica, é difícil até para estar na introdução alimentar colocando carambola, porque ela pode gerar, né, efeitos colaterais aí. E é uma fruta que é totalmente contraindicada, porque ela favorece o dano renal, porque a caramboxina é a toxina, né, da carambola que faz com que esse sistema GABAérgico, é difícil de falar esse nome, ó, GABAérgico do sistema, então, excretor, inibitório aí do sistema nervoso central, faz com que esse paciente tenha agravos, tá? Do comprometimento renal. Normalmente, essa neurotoxicidade, então, a atuação dessa caramboxina no sistema nervoso central, faz com que esse paciente, imediatamente, quando começa a ingerir carambola, ele já começa a soluçar, vai progredindo para confusão mental e pode gerar até convulsões, tá? E agrava, por comprometer o sistema nervoso central, pode gerar danos cardiovasculares, esse paciente convulsionando, vindo a óbito, tá? É muito sério, principalmente com a quantidade ingerida, mas já em pequenas quantidades, tá? Por exemplo, uma salada que contenha pedaços de carambola, é muito comum isso, né? Já tem um processo de neurotoxicidade grave. O sódio, então, quanto mais eu conseguir restringir, é melhor, né? Lembrando, então, que eu posso alternar as fontes, né, de alimentos, né, para ter uma menor ingestão de sódio. Outras fontes de alimentos sem sal, sem sódio, né, pode ser utilizado como o glutamato monossódico, mas lembrando um pouco, né, da dificuldade, né, de estar eliminando esse sódio e preocupar principalmente em pacientes que são hipertensos, que têm um ganho de peso maior na fase dialítica, tá? Por conta, então, da retenção de líquido. Se após a diálise mesmo, né, o peso que eu considero entre o peso pós-diálise e pré-diálise exceder 4,0, 4,5 do peso seco,
eu vou estar observando que a diálise não está conseguindo eliminar esse líquido. Então, eu tenho que estar fazendo uma dieta cada vez mais hipossódica. Por quê? Esse paciente, quando eu peso ele, isso é um protocolo, tá? Que normalmente ocorre nos hospitais. Para ver eliminação de líquido e, consequentemente, recomendar sódio, eu peso o paciente antes e peso o paciente depois da diálise, para eu estar calculando o peso ajustado, para estar verificando quanto de edema, né, é perdido. Se eu tenho um ganho de peso interdialítico grande, tá? Ou seja, esse paciente não conseguiu eliminar com a diálise muito líquido, eu vejo que o comprometimento está maior, então que a dieta tem que ser cada vez mais hipossódica, tá? Aqui, líquidos, gente, normalmente, né, esse valor aqui médio utilizado de 500 a 1000 ml, né, mais o volume residual do dia. O que isso quer dizer? O padrão é eu tá 500 a 1000 ml recomendando de ingestão de água e tá quantificando quanto esse paciente urina. Então, se esse paciente urinar durante o dia 700 ml, eu posso estar oferecendo para ele de líquido 1 litro e 700 de água, tá? Eu tenho que quantificar quanto que foi perdido de líquido. Mas pacientes dialíticos podem não urinar, tá? Então, isso é muito comum, porque o grau de comprometimento renal está tão grave que ele não está eliminando urina. Então, eu tenho que restringir ainda mais água, tá? Entre o processo de diálise, eu também tenho que estar me preocupando e lembrando, né, que a remoção do excesso de líquido durante a diálise pode causar também hipotensão, cãibra e também dores musculares por conta dessas cãibras, né, além de náusea e dor de cabeça, que são as características de um paciente que está desidratado, tá bom, gente? Então, aqui, nem exceder líquido e nem deixar também baixa ingestão de líquido. E sempre verificando se esse paciente está urinando ou não. Lembrando que o paciente dialítico pode não urinar, tá? No meu estágio, que vocês vão entrar agora em estágio, ocorreu isso. Nós chegamos para um paciente, né? Perguntando sobre como que estava preservado para a enfermeira a questão da urina, ela falou, não, ele não urina. Aí a gente, nossa, ele não tá urinando, o que tá acontecendo, né? Aí ela, não, ele é um dialítico crônico, tem muitos anos que ele tá, e a diálise já não está funcionando tão bem. Aí, gente, ocorre isso, é comum, tá? O fósforo, a recomendação... Oi? Mas aí a gente continua dando essa quantidade de água, mesmo ele não urinando. Isso, porque eu tenho que manter a homeostase, né, Aruana? Isso é muito importante sua pergunta, porque os fluidos corpóreos, por exemplo, ele transpira, né, ele tem perdas, mas não pela urina. E também grande parte do sangue é constituído de líquido, então eu tenho que estar mantendo isso, né? Porque senão eu tenho hipotensão e tenho cada vez mais comprometimentos, tá? Uhum. Tanto pelo excesso como pela baixa ingestão, eu tenho comprometimentos. Mais alguém, gente? Alguma coisa? Aqui, então, preocupar também com a ingestão de fósforo, né? Lembrando aí um pouco que na alimentação as fontes de proteína têm relação com alimentos fontes de fósforo. Então, eu tenho que obrigatoriamente estar utilizando o quelante para estar também eliminando esse excesso, tá? Muito utilizado também aditivos alimentares, né, que são, assim, acidulantes ou estabilizantes para estar fazendo com que seja eliminado e seja mais bem tolerada essa ingestão. Aí a recomendação gira em torno de 800 a 1000 miligramas, e também verificando se tem algum comprometimento a nível de hiperfosfatemia, que é uma concentração elevada, né, que já me traz que esse paciente está com comprometimento renal maior, né, de osteodistrofia, e também indicando já uma calcificação cardiovascular, que faz com que aumente o risco de morte por dano cardiovascular, tá? Aqui um pouquinho dos quelantes, né, que fazem essa parte de estar ajudando, né, para que não seja absorvido muito esse cálcio, e também seja absorvido de maneira adequada, por ser elementar, favorece o metabolismo. Só que o quelante, ele traz alguns efeitos adversos nutricionais. Então, se preocupar um pouquinho. Se eu utilizo um quelante de fósforo, né, porque eu não quero que seja muito absorvido fósforo, que contém carbonato de cálcio, tem 40% de cálcio elementar. Então, eu tenho que descontar o cálcio que eu prescrevi, tá?
Esse quelante aqui, ele traz constipação, hipercalcemia e calcificação metastásica. Então, gente, infelizmente, né, aquela coisa, cobre de um lado, descobre do outro. O quelante traz alguns efeitos adversos sérios também. Então, se preocupar um pouquinho com esse quadro aqui, que esses tipos de quelantes podem trazer riscos, tá? O cálcio, em função da calcificação ocorrer e estar favorecendo esse dano cardiovascular, é 2.000 miligramas, né, a recomendação. Eu tenho que considerar a ingestão alimentar também, para não estar prescrevendo medicamentos, né, por exemplo, esses quelantes que contêm o cálcio e está oferecendo a mais. E está calculando, girando em torno de 2.000, fechando o plano alimentar. Aqui eu deixei um exemplo de suplementação polivitamínica padrão, tá? Tanto para diálise peritoneal como para hemodiálise. Aqui é um suplemento padrão que, quando é prescrito, né, para esse tipo de paciente adulto, paciente idoso, é utilizado. A vitamina B6, B12, C, A, K, vitamina E, é muito importante para manter a integridade da pele, integridade de anexos, tá? Cabelo, unha aí, e tá auxiliando aqui nesse tratamento. Aí aqui é padrão, tá? O restante aqui eu vou ter que calcular. E lembrando que o quelante, né, para não favorecer a retenção desse nutriente, eu tenho que desconsiderar. E normalmente a maioria dos quelantes, olha, contém cálcio, tá? Esses dois aqui são muito comuns, então eu tenho que descontar para não estar dando uma dieta com cálcio acima, tá? Gente, tudo bem? Sim, Jaque. Certo. Professora, Sim, Bárbara. eu queria saber o que é antinutriente. Antinutriente, fitatos, oxalacetatos, todos os fatores antinutricionais, a fibra é um antinutriente, tá? Porque ela faz com que seja eliminado outros nutrientes. Ah, tá. Então, por exemplo, as verduras, né? Quando eu consumo ela, Bárbara, na forma íntegra, crua, tem fatores também antinutricionais ali presentes, ou seja, fatores que competem com a absorção. Na verdade, por exemplo, vocês lembram que eu sempre, quando eu dei para a turma de vocês, Bárbara, a aula de bases da nutrição e dietética, e eu falei que o cálcio e o ferro competem entre si para absorção? Sim, lembro. Por isso que nos Estados Unidos descobriu-se que não poderia, que lá é muito comum ingerir leite nas refeições que tem proteína, como por exemplo o almoço, e tem ferro consequentemente, né? Aí descobriu-se que o cálcio compete com o ferro por conta disso. Então, nesse caso é uma relação antinutriente, porque eu tenho competição, então acaba sendo um nutriente benéfico que acaba competindo com outro também que é benéfico e favorece a não ingestão, tá? A não absorção. Mais alguma coisa? Não. Mais alguém, gente? Gente, gostei de ver, vocês foram super bem na prova, tá? Eu vi que a média foi boa, sinal que vocês fizeram um bom trabalho aí em grupo, né? Eu gostei de ver e o objetivo também é esse, né? Vocês estudarem